por que que eu faço projetos no Civil 3D e por que que eu falo tanto, né, de projetos dentro do Civil 3D. Gente, o Civil 3D ele é um software para projetos de infraestrutura que usa a metodologia BIM. Ou seja, é um software, né, que ele aplica a metodologia BIM. Para quem não sabe, né, BIM é uma metodologia de projetos que está sendo, né, na verdade, já foi adotada no Brasil, porque existe um decreto que a gente tem aqui no Brasil para cumprir algumas obrigações. Ou seja, esse decreto, né, ele obriga a gente a desenvolver projetos de infraestrutura, no caso, projeto de esgoto, utilizando a metodologia BIM. Então, aqui, esse decreto estabelece, né, a utilização do Build Information Modeling, ou seja, a plataforma BIM, né, ou modelagem da informação da construção, na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia. Tá? Então, a gente vai ter que adotar a metodologia BIM para todos os projetos. Para quem não está adotando ainda, vai ser obrigado a adotar. Tá? Então, existe esse plano, né, de disseminação BIM, ou seja, todos os projetos eles vão passar por uma adaptação que a gente já está passando. Então, alguns órgãos não mais aceitam, né, desenvolver projetos sem que seja, né, utilizado a plataforma BIM, beleza? Então, existe esse decreto. O Civil 3D ele é um software para projetos de infraestrutura que utiliza essa metodologia. Então, o BIM ele não é um programa. Então, anota aí, o BIM não é um software, não é uma ferramenta. O BIM não é uma pessoa. O BIM não é um órgão público. Tá? O BIM ele é uma metodologia, é uma forma de projetar. Rafael, mas explica melhor isso aí. Bom, antigamente a gente desenvolvia os projetos utilizando caneta, né? Tipo esse pincel aqui, né? Antigamente a gente utilizava caneta nanquim, né? Lapiseira e tudo mais. Quem aí já projetou, já desenhou, né? Utilizando, né? Caneta, papel, escalímetro, né? Papel milimetrado e tudo mais. Antigamente, essa era a metodologia utilizada para desenvolver projetos. Depois veio a tecnologia CAD. O que é a tecnologia CAD? É o desenho assistido por computador. É onde a gente desenhava o projeto. Ou seja, a gente ia lá, eu preciso desenhar uma parede. Aquela parede era traçada, né, 2 risquinhos ali e ela representava uma parede. Eu preciso desenhar, preciso fazer o projeto de uma estrada. Aí eu ia lá, desenhava o eixo, né, riscava uma linha, era o eixo. Desenhava as 2 linhas do lado, era o bordo da estrada. Depois desenhava os offsets, que eram os taludes. Aí colocava uma achura, colocava um texto. Essa é a metodologia CAD. Tá? E agora nós temos a metodologia BIM, que significa modelagem da informação da construção. Na metodologia BIM, eu crio todo o projeto dentro do meu computador, toda a obra, antes mesmo dela ser construída. Então, antigamente, uma parede ela era representada por 2 risquinhos. Agora não, a parede ela é realmente uma parede dentro do computador. Tá? E aí já vou adiantar aqui dentro do Civil 3D, ó, porque antigamente você desenhava uma rede de esgoto, tá vendo? Como essa que está aqui na minha tela. Então você ia ali, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um projeto de esgoto. Então vou vir aqui, vou desenhar um círculo, que é o primeiro PV. Vou jogar uma distância, né, vou traçar uma linhazinha que vai ser o meu tubo. Essa era a metodologia antigamente. Aí eu vim aqui, escrevi o texto, calculava as cotas manualmente. Perfeito? Essa era a metodologia antiga. Tudo feito manualmente. E era só traços, ou seja, era uma tecnologia 2D. Era uma tecnologia 2D, 2 dimensões, onde eu tinha somente o comprimento e a largura. Perfeito? A diferença do papel para o CAD é somente que antes era feito desenhado no papel e depois foi passar a ser feito desenhado no AutoCAD. E a diferença do BIM é que você constrói o projeto, constrói a obra dentro do seu ambiente computacional, dentro do seu computador, antes mesmo dela ser executada. Ou seja, não é mais um traçado de linhas. Então, quando eu venho aqui, isso aqui não é mais um círculo aplicando a metodologia BIM. Isso aqui, ó, é a minha obra exatamente como que ela vai ficar lá em campo. Ó. Ou seja, aqui eu tenho o M da sigla BIM, eu tenho a modelagem, eu tenho o modelo. Percebe que aqui eu tenho a caixinha de esgoto, eu tenho o ramal de esgoto, eu tenho o poço de visita.
Tá vendo? Então aqui eu tenho a modelagem. Beleza, então eu tenho uma sigla, modelagem da informação da construção, Build Information Modeling. Beleza. Então eu já entendi que todo o meu projeto ele é feito em 3D. É o primeiro ponto. Segundo ponto, ele é cheio de informações, ou seja, modelagem da informação. Então, quando eu venho aqui nesse posto de visita, ele não é só mais um círculo, ele é um objeto cheio de informação. Então, eu venho aqui, ó, nas propriedades dele, ele está cheio de propriedades. Está cheio de propriedades. E essas propriedades, elas ficam grudadas neles. E elas são mostradas aqui, ó. Por exemplo, uma propriedade desse posto de visita, ó, se eu colocar as propriedades aqui do lado, ó, ele vai mostrar aqui para mim que uma das propriedades é o quê? Uma das propriedades é o nome desse posto de visita. Perfeito? É o PV020, ó. Tá aqui, ó, o name dele, PV020. Qual que é a profundidade dele, ó? Eu tenho aqui, ó, 1,12. Qual que é a cota de topo dele? Ó, eu tenho aqui a cota de topo que está aparecendo aqui também, a cota de fundo que está aparecendo aqui também. Então, eu tenho a modelagem da informação da construção. Tá? E eu consigo juntar tudo isso em um único ambiente. Tá? E aí a gente depois unifica tudo isso. E aqui, se você reparar, ó, olha só, quando eu aproximo aqui, ó, eu tenho aqui drenagem, eu tenho esgoto, eu tenho abastecimento de água, tudo em um único ambiente. Eu tenho pavimentação também. Eu posso colocar aqui também a sinalização. Eu posso colocar aqui o posteamento. Eu posso colocar o paisagismo. Posso colocar a faixa de pedestre. Por que isso? Porque eu construo a minha obra dentro do computador antes dela ir para o campo, antes dela ir para a obra em si. Rafael, mas para que isso tudo? Afinal de contas, para que isso? Primeiro, para checar interferências. Esse é um dos maiores gastos, né, que as construtoras têm. Ou seja, chega lá em campo, a rede de esgoto pega em cima da rede de drenagem. A rede de drenagem pega em cima da rede de abastecimento de água. Então, com a metodologia BIM, eu consigo, né, fazer essa checagem de interferências. Tá? Eu consigo fazer essa checagem de interferências e consigo visualizar toda a minha obra dentro do ambiente do computador. Olha só, que está todo o projeto, ó, todo o empreendimento dentro do ambiente do computador. E aí, beleza. Qual que é o segundo ponto positivo? Como eu construo toda a obra dentro do computador, eu tenho uma exatidão extraordinária em quantitativos para fazer o orçamento. Eu consigo integrar também o cronograma da obra. Perfeito? Eu consigo jogar todo o cronograma da obra aqui dentro do meu computador, sem fazer coisas separadas. Então, o BIM é uma metodologia onde eu integro todo mundo e dentro dessa integração eu tenho o que a gente chama, né, de modelagem da informação da construção. Dentro da metodologia BIM, você vai precisar de pessoas, você vai precisar de processos e vai precisar de ferramentas, que são os softwares, que são aí, né, a cereja do bolo. Uma das coisas assim, mais importantes são as ferramentas, são os programas. Então, o AutoCAD não desenvolve projetos em plataforma BIM. E isso significa que quem desenvolve projetos só no AutoCAD vai ficar de fora do mercado. Ah, mas por quê? Porque tem um decreto, não sou eu que estou falando. Tá? Existe um decreto que fala sobre isso. Tá? Existe esse decreto aqui, né, que vai virar que é uma lei, né? Um decreto é uma lei. Então, estabelece a utilização. Então, aqui tem todo o plano, né? Existe um plano de disseminação do BIM, onde hoje já está vigente, tá? Esse decreto não saiu hoje, não. Desde 2000 batatinha que a gente já vem trabalhando, né? O país, o governo já vem trabalhando para a implementação dessa metodologia. Existe muita gente que ainda nem sabe que essa metodologia existe, que essa metodologia, né, ela existe? Sim, tem muita gente que não sabe. Mas você que está aqui assistindo a aula, né, de terça-feira aqui do Rafael já sabe que essa metodologia existe, já sabe o seguinte, olha, se eu não passar os meus projetos do topográfico, do posição, né, desses programas que não aplicam a metodologia BIM para o Civil 3D, infelizmente o seu projeto não vai ser aceito. E para você aplicar a metodologia BIM, você precisa obrigatoriamente utilizar o Civil 3D. Rafael, não existe uma outra ferramenta paralela? Hoje não existe nenhuma outra ferramenta, né, que bate de frente com o Civil 3D. Ele é hoje a ferramenta mais moderna do mundo
para projetos de infraestrutura. E se você deseja aprender mais sobre projetos de infraestrutura e principalmente ganhar dinheiro com esses projetos dentro do Civil 3D, eu tenho um convite muito especial. Nessas datas que estão aparecendo aqui na tela, vai rolar a Jornada Civil 3D, um evento online gratuito de 5 aulas com certificado de participação, onde eu vou te ensinar o caminho completo para dominar o Civil 3D e faturar alto com projetos de infraestrutura. Então faz o seguinte, você clica nesse link que está na descrição desse vídeo ou está fixado no primeiro comentário, faz a sua inscrição gratuitamente, entra no nosso grupo de WhatsApp, que é por lá que eu vou te mandar todas as informações. E eu te vejo lá na Jornada Civil 3D.